Eu sou o Padre Fernando Garavalha, eu sou missionário claretiano, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Arquidiocese de Campinas. Fui convidado para falar algumas coisas sobre Nossa Senhora do Rosário. Estou me dirigindo a todos os catequistas, aquelas pessoas que têm uma missão muito importante de fazer com que nós cresçamos no conhecimento da fé, que cresçamos no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, crescer para ser um grande seguidor e um anunciador. Então, Nossa Senhora do Rosário, como em tantas outras igrejas do Brasil, no mundo, tem como centro uma homenagem, um louvor, um tributo, uma mensagem para Nossa Senhora. O centro da oração é Nossa Senhora, mas o objetivo é sempre mostrar Jesus Cristo. A festa de Nossa Senhora do Rosário acontece no dia 7 de outubro. E aqui no Brasil, muito próxima da festa de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é a expressão máxima de Maria, a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Mas ela também tem o nome de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Mas no dia 7 de outubro, a gente celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário. E quando a gente fala do Rosário, a gente fala de Nossa Senhora, a gente fala do terço, a gente fala dos mistérios, a gente vê as pessoas rezando a Ave Maria, a gente vê pessoas com o terço na mão, rezando. Tudo isso para se aproximar mais de Jesus, para conhecê-lo, para ver qual que é a sua mensagem, o seu projeto. E depois então nós vamos nos tornando seus discípulos, seguidores e evangelizadores. Nossa Senhora do Rosário, ela tem no começo dois grandes amigos, os grandes propagadores, que é o São Domingos de Gusmão e depois a Santa Catarina de Sena. Existe uma imagem onde eles recebem recebem o terço e a partir daí então eles começam, vamos rezar o terço, vamos pedir que as pessoas contemplem essa oração com carinho e amor. Esta paróquia, também conhecida como Nossa Senhora do Rosário, ela é dirigida pelos missionários claretianos. E Santo Antônio Maria Claret também foi um grande amigo do terço de Nossa Senhora. Ele dizia que ele queria ser o São Domingos de Gusmão do século XIX. Então hoje é muito importante retomar Nossa Senhora do Rosário, o terço. A gente olha as pessoas que têm um terço na mão, tem pessoas que colocam no carro, tem pessoas que colocam o terço na cabeceira da cama, tem gente que anda com ele no bolso, enfim, é algo assim de muita fé, é algo que chama a atenção, desperta a curiosidade. Tem gente que nem sabe rezar o terço, mas tem um terço, porque acredita que ali está a história da salvação. Então nós aprendemos a rezar o terço e é com calma. A princípio a gente começa a refletir e pensar em Nossa Senhora como a Mamãe do Céu, né? Até a gente entender o que significa uma salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Então é gradativo, é uma caminhada, tudo é lento. E o terço, além de proclamar Nossa Senhora como uma grande mulher, nós vamos contemplar que esta mulher vai nos levando a conhecer Jesus Cristo. Então o terço é uma parte do rosário. O rosário, ele contempla aí 4 terços. Um terço tem 50 Ave Maria, 2 mais 50, 3, 150, e com o Papa João Paulo II, a gente teve os mistérios da luz. Então um rosário são 3 terços. É muita Ave Maria, querer começar a rezar de uma vez só, mas a gente começa com Ave Maria, vai devagarzinho. Então, o rosário ele é feito dos mistérios, nós temos os mistérios da alegria, nós temos os mistérios da dor, os mistérios da luz
e da ressurreição. A gente fala, vamos rezar o terço, vamos contemplar hoje os mistérios. O que significa contemplar os mistérios? Primeiro, você tem o terço na mão. Eu estou segurando o terço na mão. Não, vamos contemplar o seguinte, você está nas mãos do terço. Quando você está com o terço na mão, você diz, agora Nossa Senhora vai me levar lá no dia da Anunciação. Eu vou ver como foi a Anunciação. Depois eu vou ver a visitação. Então eu fico contemplando. Depois o nascimento, o momento em que o menino Jesus é apresentado no templo e o momento em que ele se perde. Em cada quadro desses, a gente contempla, depois reza o Pai Nosso, as Ave Maria, o Glória. E a gente vai para uma outra cena. E assim a gente vai, desde o momento em que Jesus nasce até o momento onde ele vai para junto de Deus. Aí a gente contempla os mistérios da dor. Jesus é condenado à morte, coroado de espinhos, ele é pregado na cruz, ele morre. Depois a gente contempla Jesus, ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. Aí tem Nossa Senhora que também vai para junto de Deus, ela é coroada. Nós temos os mistérios da luz que fica mais ou menos entre os mistérios da alegria e a paixão de Jesus. Então fala dos atos de Jesus, as bodas de Caná, ele falava do reino de Deus, a Santa Ceia. Então a gente vê Jesus no dia a dia. Então o rosário é a contemplação dos grandes momentos da vida de Jesus. A sua vinda, a sua vida, a sua missão, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e hoje essa realidade de que Ele está presente no meio de nós todos os dias. Esse ano a Igreja convida todo mundo a refletir sobre a Igreja, uma casa de iniciação cristã. E esse tema é muito importante para a catequese. Esse ano a Igreja reflete sobre um documento, o documento 107, que todo mundo deveria estudá-lo e que vai falar sobre a iniciação cristã, o caminho, o itinerário da formação do discípulo. Então nós vamos contemplar que quando nós somos iniciados em Cristo, a gente se encontra com Ele, lá no batismo, como a mulher samaritana, depois a gente começa a dialogar com Ele, depois a gente vai conhecendo quem Ele é, por que Ele fala assim, por que Ele consegue dizer isso. Depois então a gente se torna um grande discípulo e anunciador de Jesus Cristo. A iniciação cristã então começa na família, no batismo. E depois a gente vai para a catequese, aí tem a crisma, tem a primeira comunhão. E não termina ali, continua depois a minha vida familiar, no mundo dos adultos, nos compromissos que a gente assume como família e assim por diante. Então a catequese é um crescimento no conhecimento de Jesus. Nós estamos sempre aprendendo. E aqui nós vamos ver que o terço, quando eu falei que nós estamos na mão do terço, é como se nós estivéssemos crescendo no mistério e na vida de Jesus. Rezando o terço, eu começo a contemplar todo aquele momento em que Jesus foi prometido. Aí nós temos a anunciação do anjo. Aí Nossa Senhora visita Isabel. E aí ele nasce. Depois ele vai para o templo. Ele se perde. Aí tem a vida pública de Jesus quando ele é batizado. Ele faz os seus sinais, a Eucaristia. Tem os últimos momentos, a sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Então o rosário é como se fosse um caminho para nós conhecermos Jesus, o seu projeto e a sua mensagem. Então vale a pena a gente contemplar Nossa Senhora do Rosário como uma ocasião para evangelizar, ensinar a partir do terço o caminho de crescimento, de conhecimento da fé, tudo a partir de Jesus Cristo. E depois a gente contempla uma forma carinhosa. Tem o seu terço no bolso, põe na escola, põe na tua mochila, pendura na mochila, não tem problema. Então isso daí, quando as pessoas que forem ver você com o terço, eles vão dizer, nossa, a pessoa deve saber que ali tem toda a vida de Jesus.
esse Jesus que veio para nos dar a vida, esse Jesus que nos ensina no dia a dia, esse Jesus que cuida da gente, cuida no aspecto desde a pessoa, a nossa vida familiar, está sempre com o nosso pai, com a nossa mãe, está na nossa família, está na igreja e está na sociedade. Porque onde está a pessoa, onde está o cidadão, está o cristão. Assim como qualquer pessoa que ame uma pessoa de Deus. Então a mensagem de Nossa Senhora do Rosário é: rezem o terço. Mas por quê? Porque rezando o terço a gente vai entender e conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, aí nós vamos entender o que Nossa Senhora quis dizer nas bodas de Caná, quando faltava o vinho, que ela quis dizer para o pessoal: fazei tudo o que ele vos disser. Faltava vinho. Hoje falta tanta coisa. Falta escola para as crianças, falta trabalho para os nossos pais, falta saúde às vezes para os nossos avós, para as nossas famílias. Nós não temos uma vida de segurança, nós estamos tão bombardeados. E aí Nossa Senhora, percebendo que falta, ela diz: façam o que Jesus disser. E aí ele fala: amai-vos uns aos outros, sejam misericordiosos, sejam amigos, sejam companheiros, sejam colegas, sejam bons. Essa é a mensagem que de repente Nossa Senhora está dizendo ou está querendo quando nós somos convidados a rezar o terço. E o terço a gente pode rezar sozinho, a gente pode rezar em casa, pode rezar com um grupo de amigos, com um colega. E se a gente não sabe, começa aprendendo. Como que faz? Né? As bolinhas do rosário. A gente não fala que é bolinha, é uma conta do rosário, uma conta do terço. Começa rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Glória. Vai só segurando o terço na mão, vai se familiarizando, até o momento em que a gente vai entender por que o vovô, a vovó, a mãe, o pai, alguém sempre reza o terço. O que está por detrás aí? Aí você vai ver que é um encontro pessoal com Jesus, através de Nossa Senhora, crescendo no conhecimento, sabendo quem Ele é, o que Ele quer, e automaticamente a gente cresce como pessoas, a gente cresce como família, como sociedade, como profissionais, como humanidade. E assim nós vamos entender que o terço é uma grande ferramenta, é um grande instrumento da salvação, porque ele nos conduz nos caminhos de Jesus. Eu desejo a cada um de vocês que ouviu essa mensagem, que continue crescendo no conhecimento de Jesus. A nossa identidade é Cristo. Se conseguirmos ser como Ele, então nós vamos ter a aparição do Cristo em nossa vida. Deus te abençoe. Um abraço.